Álvaro, uma imensidão de terra daquela, incluía um cachorro. O Álvaro José, que era o dono do Álvaro, que morava lá e entregou um cachorro para ele. E vem depois o Salvaterra, já com esse nome, esse de outra família, Castelo Branco, que é a família de vocês aí. E depois o Coati antigo, que é da minha avó. Bom, aí vem o lado de cá. Depois do Brejo, com esse nome todo, com essa divisão, entrou aí também, depois por compra, outro elemento da família, Francisco Sabino de Queiroz, por compra de 300 braças, que casou com a irmã já da família da Noemi, por parte de Feitosa. A bisavó da Noemi, Feitosa. Pessoal, é? Sim. Aí casou com esse Francisco Sabino de Queiroz, 300 braças de Queiroz. Bom, aí o Macapá era uma extensão imensa que incluía toda essa parte aqui, inclusive Guaramiranga incluía no Macapá. Foi exatamente a parte que pediu o Miguel José. Bom, aí com o amadurecimento da família, as terras foram se dividindo, as famílias muito grandes, os filhos já não existia mais naquela lei do morgadio, e cada filho ficava com um, comprava parte do outro, etc. O Miguel José ainda ficou com um sítio chamado Gamileira, que hoje existe apenas um roçado, já dando para o que é de Chagaraú, né? O Gamileira. E os filhos, netos, ficaram dividir esse sítio, e o Macapá também. Do Gamileira saiu exatamente o sítio Guaramiranga e o Conceição. Bom, na história do sítio Conceição, há uma pequena diferença no livro do que diz do Dr. Espiridião, do que apanhou o Freire Alemão. O Freire Alemão foi o presidente da comissão científica das borboletas, tá? Sério, sobre a comissão das borboletas. O rei mandou naquela época esses homens de vulto, de grande valor, intelectuais, cientistas, sob a direção, até o grande poeta Gonçalves Dias Janela, né? Foi ginecologista do Baturité. Foi, sim, ele veio nesse ano, ele veio em 59, em 60 estava aqui em Baturité. E veio a Guaramiranga, 2 de junho até 8 de junho de 61, ele estava aqui em Guaramiranga. E visitou o coronel João Batista. E o coronel João Batista contou... Uma curiosidade, professor. No Museu Nacional informou o ano passado o diretor da seção de ornitologia do Museu Nacional de Janeiro que ainda tem material da Serra do Baturité no Museu Nacional intocado, caixões que ainda não foram abertos. Excelentíssima sua informação, porque existe todo esse material lá guardado, e muitos perdeu, porque quando houve o afundamento do navio, grande parte desse material. E se perdeu. Mas o que o Freire Alemão levou está todo lá, a parte botânica, toda lá, né? E ele era um homem notável, tinha um diário. O diário dele está lá também. Os anais da Biblioteca Nacional de 1913 ou 14 publicou parte desse material. E fotografia, eu publiquei na verdade já, é um desenho feito por ele, que ele é desenhista, da igreja de Baturité na época, de 1860, que tinha as torres, e uma planta de Baturité também na época. Mas então o Freire Alemão conversou com o coronel João Batista de Queiroz e ele contou a história de Guaramiranga toda, que diverge um pouco do livro do João Batista de Queiroz ou João Batista Alves de Lima? João Batista de Queiroz, dono de Guaramiranga. João Batista Alves de Lima. Bom, diz o João Batista Alves de Lima. Diz o coronel João Batista de Lima, ele esteve aqui em Guaramiranga antes de 1853. Voltou para o sertão vendendo as terras a Francisco Félix de Menezes. Esse aí era filho de uma Queiroz, Francisco Félix de Menezes. E foi filho de Francisco Menezes. E a mãe dele chamava Francisca Maria Lopes Barreira, que era ele, irmão do padre Sebastião de Menezes, que andou aqui na Serra também. O Francisco Félix andou, ele repete a palavra que se usa muito atualmente aqui, quebrado. Ele quebrou, seca, qualquer coisa, ele quebrou. E vendeu as terras a Vitoriano Corrêa Vieira, também Queiroz. O Vitoriano doou parte das terras aqui à capela, para fazer uma capela. A primeira capela foi ensaiada no lugar do cemitério, hoje o cemitério, mas não deu certo, voltou para aquele ali. O Vitoriano possuía essas terras em 1856, então vendeu ao atual dono. Nessa época, em 1861, o dono era Francisco Pinto Brandão. Esse Francisco Pinto Brandão era irmão do Monsenhor Salviano Pinto Brandão, vigário de Xeramobim. E havia muita ligação, muita amizade das famílias. E empregou grandes capitais, botou engenho de ferro, moedas, máquinas, talvez não seja máquina, algum rodeiro, alguma coisa.
Bom, o João Batista comprou o sítio Guaramiranga, meia légua de largura, por R$200 mil. A quantia exatamente é indicada no livro. Era tudo deserto, havendo apenas... Aqui a palavra do Exatamente. havendo apenas ruínas e tapera de sítios, Alves de Lima. Já tem 30 casas, nessa época de 1961, maior parte de telhas. Já tem capela, que é um barracão coberto de telhas. Antes houve um no lugar onde está o cemitério. O Silvio Pinto fez esta provisória, é que ele tinha feito na telha. Bom, então, quem dirigia essa parte do patrimônio era o Zé Caracas, Zé Pacífico da Costa Caracas, fundador da família Caracas aqui. Ele usava na época ainda Caracas, só depois foi que botou o S, Caracas. E não era ainda, ele era comerciante, ele não tinha propriedade ainda. Então, ele cobrava foro. Para fazer casa aí na rua, a pessoa ficava pagando um vintém por ano, por palmo. Um palmo de plano por 25 de fundo. E a terra que ia até o Montreux, ela também o padre cobrava R$10, chamava um xenxém, por cada palmo também por 25. De maneira que as outras terras seguintes já foi na família, quando a família Queiroz se uniu com a família Holanda, diversos casamentos. 2 irmãos do meu avô casaram com 2 Queiroz da Francisco de Assis Queiroz, né? E vieram aqui para a serra e compraram essa faixa de terra muito grande que vai do Santinho até a Canabrava e se estende mais com fundos que iam ao sertão. Estende mais com terra do sertão do Canindé. Tudo isso aí muito barato e homem de grande força de vontade, força física. Se falava nele, os 5 grandes, que eram 5 homens gigantes, ele mesmo. Eles iam pegar no machado e iam derrubar essas matas, iam fazer. O primeiro menino branco nasceu no Abreu, exatamente no Abreu. É filho de um deles, aí foi o primeiro filho. Mas é que veio depois o Dadá, o coronel Dadá, o Baltazar Lopes Lima, da Uruguaiana, que comprou 9 léguas de terra. Ele ia daí até Pocinho, só em terra dele, o sertão para baixo. E subdividido, já pequenas, prejudicando a serra no ponto de vista da produção, mas melhorando do ponto de vista social, que possibilita inclusive uma reunião como essa que nós estamos vendo. Bom, eu queria agradecer a atenção e pedir desculpa por ter tomado muito tempo com vocês. Bom, só para terminar, eu trago aqui uma árvore, não é árvore genealógica, é árvore de costado. Das pessoas aqui, uma da Dona Adelaide. Daí a árvore de costado da Dona Adelaide, até a 6ª, 7ª geração para trás, avô, quarto avô e quinta avô. Começa lá, tem ela lá, tem os pais, os avós, bisavós. Aqui, deixa eu mostrar aqui. A Juliana do Daniel.